Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de aços inoxidáveis austeníticos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, para você já se inscrever no canal e ativar o sininho. Caso você já seja aqui um acompanhador do canal, já seja inscrito, lembra de deixar o like também, né, que isso ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo. Se você chegou aqui agora, deixa o like também, né? Vamos para a nossa aula de hoje, que a gente vai falar aqui dos ácidos inoxidáveis austeníticos. Os ácidos inoxidáveis austeníticos é a terceira classe de ácido inoxidável que a gente está vendo aqui no canal. A gente já viu o martensítico, já viu o ferrítico, e hoje a gente vai falar dos que são os que mais são utilizados, né, por conta da polivalência dele, e a gente vai entender isso durante a aula, né? Os ácidos inoxidáveis austeníticos, eles são os mais comuns, no sentido de são muito vistos entre os ácidos inoxidáveis, e eles são caracterizados aqui pela boa resistência à corrosão, né? Ele tem uma resistência à corrosão muito boa, uma elevada tenacidade. Lembra que austenítico, já, só para já ajudar a lembrar, uma relação de estrutura com propriedade. A gente viu o ferrítico e viu o martensítico. O ferrítico aqui é CCC, o martensítico ele vai ter uma estrutura basicamente martensítica, e a gente tem o austenítico, que é o CFC. O CFC aqui ele vai tender já a ter uma boa tenacidade, porque a estrutura CFC, ela tem mais planos de isolamento, ela tende a ter maior deformabilidade em comparação com as outras estruturas. E, além disso, os ácidos austeníticos, ele tem uma boa soldabilidade. Quando a gente está falando aqui da estrutura CFC, que a gente obtém em temperatura ambiente, a gente consegue obter ela porque ela é estabilizada para temperatura ambiente com a adição de níquel ou outros elementos estabilizadores dessa estrutura, como o manganês. Quando a gente estava falando aqui no nosso diagrama de Chapman, na última aula, a gente estava falando muito do efeito, por exemplo, do cromo, que eram os elementos principais que a gente estava trabalhando. Obviamente, o cromo aqui ele vai ser importante também para esses ácidos. Porém, aqui, quando eu estou falando de ácidos inoxidáveis austeníticos, eu vou ter a adição de níquel é, em alguma quantidade. A gente vai ver que normalmente os austeníticos ele tem 8% de níquel ou mais. E o níquel ele vem aqui no meu eixo Y, ele vem contabilizando como um elemento estabilizador da fase CFC. Então, eu tenho aqui o níquel, eu tenho o carbono, o nitrogênio, ele ajuda nisso. O manganês, ele é um elemento que pode estabilizar também a fase CFC, o cobre e o cobalto são outros. Então, eles ajudam ali para eu obter, no final das contas, uma estrutura austenítica. No nosso diagrama de Chapler, onde está meu campo austenítico? Está mais ou menos aqui nessa região de cima, né? Eu tenho aqui ó, os ácidos 304, 316, baixo molibdênio, alto molibdênio, que a gente já consegue observar que ela está num conjunto de uma grande quantidade de níquel equivalente com molibdênio equivalente. Quando a gente está falando aqui da estrutura austenítica, elas são interessantes principalmente para aplicação criogênica, né? Ou também para temperatura elevada. Mas por que especialmente para aplicações criogênicas? Porque os meus ácidos ferríticos e os martensíticos, os inoxidáveis, eles não são bons para esse tipo de temperatura. Então, ela acaba se tornando uma boa opção para trabalhar em temperaturas ali bem baixas, temperaturas abaixo de zero. Então, olha a polivalência desse tipo de aço. Eu posso trabalhar tanto com temperaturas ali abaixo de zero, temperaturas criogênicas, até bem abaixo de zero, e também com temperaturas elevadas, como os outros aços eles também apareciam. Isso porque a temperatura aí, criogênica é porque eu tenho uma estrutura CFC. Quando a gente estava estudando ali ensaios mecânicos, propriedades mecânicas, a gente viu que a estrutura CFC ela não apresenta ali, né, na verdade, quando adiciona elementos estabilizadores ali da austenita, já tendo a melhorar essa propriedade de impacto de maneira geral, e uma estrutura completamente CFC, ele não apresenta transição dúctil frágil. Então, além disso, eu vou ter aqui a resistência ao amolecimento e a resistência à deformação a quente. Então, a gente já está vendo que, bom, interessante esse aço aqui, né? Ele está sendo útil para diversas aplicações, diversas condições. A presença do níquel aqui, quando eu coloco ele no sistema ferro para o ferro carbono e cromo, ele causa aqui a estabilização da fase austenita. Esse diagrama aqui, ele é um diagrama aqui de equilíbrio ferro-cromo-níquel com um teor de cromo constante, ou seja, eu estou considerando aqui que o meu teor de cromo
está em 18%. E por quê? O que eu estou variando aqui? Eu estou variando a minha quantidade de níquel. Por quê? Ó, a partir de 8% é possível obter uma estrutura completamente austenítica, né? Aqui, quando eu estou olhando nesse diagrama, óbvio que aqui está em temperaturas elevadas, mas a partir de 8%, eu estou aqui já no campo ferrita mais austenita, e daqui para cá eu tenho outras fases, obviamente, ó, ferrita, austenita, fase sigma, que a gente já vai comentar um pouquinho, e austenita e sigma e austenita. Então, basicamente aqui, daqui para cá, eu tenho uma fase austenita que ela está bem preeminente, ela está bem clara ali no meu diagrama. E as composições básicas dos ácidos inoxidáveis, como a gente vai ver depois, elas tendem a ter aqui 18% de cromo e 8% de níquel. Então, pô, para não gerar confusão, né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de classificar. Aço inox ferrítico, ele costuma ter ali aproximadamente 12% de cromo ou mais, isso aqui é o ferrítico, né? E eu tenho que ter tratamentos térmicos ali para não formar martensita. O martensítico, ele também tem 12% de cromo ou mais, mas aqui ele tem que ter um tratamento térmico. E o alcenítico, ele costuma ter ali entre aproximadamente 18% de cromo, mais o níquel, né? Aproximadamente 8% de níquel. Óbvio que isso aqui, gente, vai depender. Isso aqui eu estou falando da condição mínima para eu conseguir obter ali esse tipo de aço. E o que é importante que a gente ter em mente quando a gente está falando de processamento também de metalurgia, defeitos e tudo mais desse tipo de aço. Esses aços aqui eles são normalmente tratados a 1050 graus Celsius e depois resfriados rapidamente, né? Primeiro eu elevo a temperatura ali para solubilizar tudo que eu tenho que solubilizar em termos de elementos de liga, carbono, etc. e tal, e eu vou resfriar rapidamente para preservar as estruturas metaestáveis, onde a fase sigma não aparece, né? O que é isso que eu estou falando? Vamos pensar que a gente está falando aqui num diagrama que ele é ferro, cromo e níquel. A melhor forma de eu avaliar, de eu visualizar um diagrama ferro, cromo, níquel, ou seja, um diagrama com 3 elementos, é um diagrama ternário. E é isso que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho níquel e aqui eu tenho cromo. E aqui eu tenho isso a 1000 graus Celsius. Então, digamos que eu faça uma solubilização a 1000 graus Celsius. Quais são as fases aqui mais presentes, né? Se eu tenho aqui uma quantidade de 20% de níquel, de cromo, perdão, e uns 8% de níquel, né? O níquel vai estar mais ou menos aqui. Quando eu vou pegar e vou ligar esses dois, eu vou estar na fase austenita. Ou seja, essa temperatura aqui eu tenho austenita. E se eu pegar, por exemplo, esse corte aqui, ao invés de 1000 graus Celsius, e realizar um corte em 650 graus Celsius, o que eu vou ver aqui no meu diagrama? Eu vou ver, além da austenita, eu vou começar a ver que eu posso formar a fase sigma, né? Fiz sigma mais austenita, sigma, sigma e sigma. E a fase sigma, ela é uma fase deletéria para o meu material. A gente tinha visto lá na primeira aula de introdução que a fase sigma é uma fase que fica ali, ó, no meio do meu diagrama, que ele fica mais ou menos aqui no gap de miscibilidade. E qual é o problema da fase sigma? A fase sigma, normalmente, ela é rica em cromo. E como ela é rica em cromo, quando eu precipito, eu acabo tirando o cromo da região do entorno, eu acabo empobrecendo algumas regiões de cromo, eu acabo deixando algumas regiões ali é, pobres em cromo, enquanto a fase sigma ela é rica em cromo. Isso pode atrapalhar ali a propriedade de corrosão e também umas outras propriedades mecânicas. Então, o que a gente faz? A formação ali da fase sigma, ela é um processo de precipitação. Então, é um processo cinético. Esse tipo de precipitação, na maior parte dos ácidos alceníticos, eles não são muito problemáticos. Por exemplo, esse aço aqui é um aço 316. Se eu estou resfriando, né, lento ou rápido, até eu precipitar aqui a fase sigma, eu tenho um bom tempo, ó, são 10 mil minutos. 10 mil minutos é um tempo muito longo. Eu tenho que ficar preocupado em quê? Em manter ele a essa temperatura durante muito tempo, aí eu posso precipitar a fase sigma. Mas no caso dos aços inoxidáveis comuns, eu tenho mais preocupação com o carboneto de cromo, que é o meu CR ali 26C6, 23, se não me engano, não falei errado aqui, é o cromo 23C6, que é o carboneto de cromo, que ele também é rico em cromo ali, e acaba atrapalhando as minhas propriedades do meu material, né, fragilizando ele. Eu tenho que estar mais preocupado com a formação do carboneto do que com o sigma. Mas em algumas composições, esse sigma pode ser um problema a aparecer no material. Vamos falar aqui agora dos principais aços e também falar um pouquinho de como a gente evita ali a precipitação do carboneto que a gente acabou
de comentar. Eu botei aqui essas duas tabelas, essa aqui ela é mais coloridinha, né, mas elas estão falando mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho um aço inoxidável comum aqui, que na verdade é o 304, esse 304 aqui é o mais utilizado, ó, baixo carbono, pequena quantidade de carbono, uma grande quantidade de cromo, uma grande quantidade de níquel. Se vocês observarem aqui, que esse aqui ele está mostrando, aqui também, ó, 18 cromo, 8 níquel, 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 17 cromo, 13 níquel, né? E aqui eu estou adicionando alguns outros elementos para alterar as propriedades. Uma das formas ali da gente evitar alguns problemas que a gente vê em materiais inoxidáveis austeníticos é realizando a estabilização, né? Igual a gente já tinha visto em outras aulas. Quando eu adiciono alguns outros elementos de liga, como nióbio, titânio, o vanádio, que eles vão ter ali uma maior, eles vão ter uma maior afinidade com carbono, aí eu vou tender a precipitar o carbeto ali de nióbio, né, o carbeto de titânio, ao invés de precipitar o do cromo, que é o 23C6, esses elementos aqui eles vão se preferir unir ao carbono ao invés do cromo. Então, o meu cromo ele vai continuar ali disperso na minha estrutura, então eu não vou perder a minha propriedade de corrosão. E, além disso, eu vou estar precipitando ali esses carbonetos para garantir que eu vou manter ali a minha propriedade de resistência à corrosão. Então, vamos olhar aqui, ó, mais ou menos, como que a gente divide esses aços. Ó, o 304 está aqui, que é o comum. Se eu estou adicionando molibdênio, eu já melhoro um pouquinho a resistência dele à corrosão por pitch. Se eu adiciono um pouquinho mais de carbono, né, porque o 304 ele é 0,008, se eu elevo um pouquinho, eu posso ter umas propriedades mecânicas em alta temperatura. Se eu tiro o carbono, aí eu venho aqui para a minha classe dos ácidos L, dos inoxidáveis, que são o quê? De low carbon. Eu, junto com o molibdênio aqui também, né, nesse caso, e também aqui quando eu adiciono titânio, eu tenho uma melhor resistência à corrosão intergranular, que é a forma de eu evitar a precipitação do carbureto. Eu reduzindo muito a quantidade de carbono ou eu estabilizando ele com elementos de liga para evitar que eu precipite esses carbonetos. Então, estratégias ali para eu não ter o que a gente chama de corrosão intergranular, menos quantidade de carbono e adicionar aqui elementos de liga estabilizadores, né, como o nióbio e também o titânio. Aqui a gente tem algumas aplicações, em geral, ó, os ácidos ele tem boa soldabilidade exatamente porque eles têm uma pequena quantidade de carbono. Aqui tem os ácidos estabilizados, eles têm uma boa soldabilidade, o 347, 321, são diversas aplicações que a gente pode observar e a gente vê aqui também nessa tabelinha, ó, 303, 304, 304L, 316, 316L, lembrando que o L aqui ele tem uma pequena quantidade de carbono e esses aqui adicionaram um pouquinho de molibdênio, né? Diversas aplicações, gente. Ó, peças torneadas para a indústria, peças de produções de automáticos, parafusos, pinos, válvulas, peças de tubulação, qualquer coisa, dê um pause aí no vídeo rapidinho, dê uma olhada aqui nessas aplicações específicas para vocês verem a gama de aplicações que vocês podem ter com esse tipo de aço. Uma parte interessante também desse aço, do austenítico, de maneira geral, né, esse gráfico aqui é do 310, é que ele ainda permite que você tenha um aumento de resistência por encruamento e também permite que você possa trabalhar com esse material por encruamento. Por quê? Porque como ele é uma estrutura CFC, ele tem uma boa deformabilidade, então eu tenho aqui um bom alongamento, né? Mesmo com trabalho a frio, eu posso aplicar um trabalho a frio nele considerável, e eu vou sair aqui, por exemplo, se eu apliquei 30% de trabalho a frio, eu saí aqui de um limite de escoamento que estava na casa aqui dos 400 MPa e fui para uma casa de aproximadamente 900 MPa ou até 1.100 de ruptura. Então, a gente está vendo que o mecanismo de aumento de resistência por encruamento ele é viável aqui quando eu estou trabalhando com esse aço. Lembrando que se eu estou realizando ali um processo de soldagem nesse aço, isso não vai se aplicar porque eu vou ter o recozimento, vou ter recristalização do grão, vou ter uma zona termicamente afetada, eu vou ter uma região ali que ela não vai estar encruada. Então, tem que prestar muita atenção quando a gente está falando da parte de deformação de uma maneira geral. E outra parte interessante dessa parte de deformação é que alguns tipos de aço, eles apresentam um fenômeno que a gente vê de transformação de fase induzida, né? Aqui eu tenho o aço 301 e o aço 304. O aço 304, ele é um aço que, à medida que eu estou aumentando a deformação dele, ele continua aqui
a aumentar a resistência, mas ele tem um limite, digamos assim, desse limite de resistência. O 301, que ele é um aço que a gente fala que ele tem, que a gente chama ele de austenítico, né? Austenítico. Não estável, porque não estável, porque ele sofre aqui o mecanismo de transformação de fase induzido por deformação. O que é isso? A minha estrutura ali que está CFC, que está em austenita, quando eu pego e aplico ali uma elevada deformação, vou colocar aqui cold work, o que acontece? Essa estrutura CFC aqui, ela pega e se transforma ele pega e se transforma numa estrutura martensítica. Esse fenômeno aqui é muito visto nos aços TRIP. Não são os aços inoxidáveis aqui martensíticos, são outros aços. Mas e o que a gente consegue observar nisso? Que nesse aço, por exemplo, 301, quando eu estou fazendo aqui uma deformação, como eu estou induzindo essa transformação de uma estrutura CFC para uma estrutura martensítica, eu vou ter uma maior resistência mecânica. A resistência mecânica dele é maior do que o 304. Porém, para algumas aplicações isso é restrito, porque o aço CFC aqui, ele é não magnético. Perdão, isso aqui é a martensita, né? O aço CFC aqui, ele é não magnético. Né? Então, se é uma aplicação que depende de propriedade magnética, eu vou ter que utilizar o CFC. Mas se eu induzir a deformação e formar uma estrutura martensítica, ela é magnética. Magnética. Então, eu não posso utilizar nesse tipo de aplicação. Tem uma vantagem de aumento de resistência, porém, ele perde ali para algumas aplicações. Aqui eu tenho uma tabelinha de propriedades de maneira geral dos ácidos inoxidáveis austeníticos, né, em termos ali solubilizados, né, meio como se fosse um recozido, e a gente vê que o limite de resistência. Esses 201 e ácido 202 aqui são os ácidos que são austeníticos com adição de manganês. É um outro elemento de liga que induz ali a formação da austenita, né? Mas eu posso substituir no lugar do cromo. Esses aqui são os com cromo. A gente está vendo aqui que ele tem um limite de escoamento, né, intermediário, um limite de resistência bom e um alongamento até considerável quando a gente está falando dele solubilizado, né? Não está tratado de maneira geral. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Será um prazer tirar para vocês. Lembre de dar uma olhada aí no nosso programa de membros, que a partir de R$ 5 você pode se tornar membro e ajudar muito aqui ao canal e ter acesso a conteúdo exclusivo. Lembre de se inscrever no canal, né, e ativar o sininho e também deixar um like nesse vídeo. Um grande abraço, vejo vocês numa próxima aula e tchau, tchau.